Hoje eu farei uma live sobre técnicas infalíveis para atrair dinheiro e clientes. Essa live ela não vai ficar gravada, justamente pelo fato de que eu vou trazer muitas técnicas, né? E vai ser basicamente um ouro. Então, primeiramente, eu quero dizer que existem várias coisas para serem faladas, muitas coisas a serem faladas, mas eu vou trazer um pouco de algumas coisas e vou ir falando, né? Vou ir falando e assim eu vou dando andamento. Então, primeiramente, é essencial a gente entender, né, de uma forma muito simples, que a atração, ela é nada mais, nada menos do que a expansão de nós mesmos a partir da conexão com o que tudo é, né? Então, essas técnicas de atração, elas não são nada mais, nada menos do que já nós somos. Então, quando a gente fala, né, sobre a cocriação, a gente diz que o Criador, né, que é a consciência crística, o Criador, ele cria. Tudo que o Criador cria é infinito. Então, nós somos uma criação. Tudo que é criado a partir de nós é uma cocriação, porque advém do Criador, advém da consciência crística, né? Então, tudo que nós criamos é originado da fonte, né? Então, essas atrações na verdade, nada mais, nada menos tudo que nós já somos. Então, não existe mágica. A gente pode dizer que é mágica? Talvez sim, de uma forma racional, a gente vê essas criações e essas manifestações de uma forma mágica, pra gente que tem muito essa percepção pelo misticismo, talvez sim, talvez seja então uma mágica. Mas a atração, ela nada mais, nada menos do que a gente se reconectar com aquela energia que já é nossa, que já está ali no nosso campo e que já nos pertence. Então eu gosto de dizer que as técnicas de manifestação, as técnicas de atração, elas são dadas por comandos. O universo é gerido por comandos. Se a gente não dá os comandos, é como se a gente estivesse apenas aceitando o que está vindo. E aí, quando a gente reclama, isso é um comando. Quando a gente fala sobre eu não estou gostando, é um comando. Então, todos os comandos que nós damos, o universo nos retorna, tá? Então a gente tem que saber qual comando dar, qual comando correto para se dar para que o universo ele nos retribua. Então, mais uma vez, né, vou falar, essa live não vai ficar gravada, tá? Então a gente vai trabalhar bastante coisas, bastante técnicas, e também eu vou trazer muito embasamento, porque não adianta eu trabalhar uma técnica com vocês que vocês não saibam por que a gente faz isso. Então, basicamente, nós precisamos entender originalmente, né, que o nosso corpo algumas pessoas falam, né, o corpo possui uma alma. Na verdade, a nossa alma possui um corpo. Fora deste corpo, existem mais 6 corpos energéticos, né? E esses corpos energéticos são a partir deles que nós atraímos e manifestamos. Tanto os nossos corpos energéticos e espirituais, quanto o nosso coração, nosso corpo físico que esse movimento de sístole e diástole, né? Ele gera um impulso e esses impulsos são enviados para o universo, a partir de comandos. Então, quando a gente fala na questão da lei da atração, que eu estou falando, mas não está dando certo, talvez, muito provavelmente, o que tu está emanando, o teu vibrar, o teu sentir, não seja condizente com aquilo que tu está falando. Por isso, não está atraindo. Então, por exemplo, assim, quando eu digo... vamos começar pela pirâmide, né? Pela pirâmide de crenças primárias. Toda a nossa vida material está embasada nessa pirâmide de crenças. Então, a pirâmide de crenças, o topo dela é o ter, o meio dela é o fazer e a base dela é o ser. O ter e o fazer, eles são questões externas. É aquilo que contempla o meu corpo, o meu material e o meu sentir. O ser, ele é interno. Então, tudo está baseado nisso. A gente começa, desde esse princípio, a questão da atração. Então, olha só a potência, né? Há questões de não merecimento, né? Merecimento ou não merecimento. Nós vamos trabalhar aqui com as crenças limitantes dentro dessa pirâmide. Então, as crenças de não merecimento, que estão dentro do fazer, dentro do ter, né? A capacidade está no fazer e o merecimento está no ter. Então, essas crenças de não merecimento, elas geram um impulso e uma mensagem para o universo de que nós não somos merecedores. Então, por exemplo, assim... Quando eu tenho algo na minha casa, vamos dar o exemplo de que eu tenho algo... eu tenho um jogo de xícaras novíssimos na minha casa. E eu não uso. Eu deixo para as visitas. O que você está dizendo para o universo? Eu não me sinto merecedor de usar algo, né, algo bonito, algo chique ou algo novo. Então eu me contento com aquilo que é usado, com aquilo que já tá gasto ali. E essas ações que estão dentro da crença geram impulsos e comandos para o universo de que nós não somos merecedores. Se nós não somos merecedores, a gente não tem. Então... a questão da capacidade, né? Eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado pra fazer algo. A gente está dando comandos pro universo de que nós não somos capazes e mais coisas vêm baseado nessa frequência. Então, quando nós temos alinhados o nosso fazer e o nosso ter, nós somos. Mas, na atração, primeiro é a base. Ou seja, primeiro nós precisamos ser para ter e fazer. Então, se eu não sei quem eu sou, é difícil a gente atrair algo. Porque não condiz com quem nós somos no nosso interior. E aí, muitas vezes, aquilo que a gente faz... ou aquilo que a gente tem não condiz com o nosso ser, então tá tudo desequilibrado. Então olha só que incrível, né? Isso é magnífico. E aí, uma das coisas importantes sobre a atração é que a atração, mesmo que ela aconteça de forma energética, existe algo precioso que é o nosso corpo físico. E existe também uma outra questão que é, nós somos seres energéticos, seres espirituais, vivenciando uma experiência material.
Então, nós estamos aqui por um propósito, né? Fazer algo, executar algo na materialidade para evoluir, para fazer o retorno à fonte. Então, quando nós estamos muito no material, geralmente a gente tende a vibrar na escassez. Porque sempre falta algo, ou sempre alguém tem aquilo que eu preciso. Sempre existe essa dualidade. Ou tem alguém tendo mais, ou alguém tendo menos, e aí vai faltar, ou vai sobrar, enfim, tá? E o nosso corpo físico é ele que emana essas informações, né, pro nosso exterior. Então, olha só, o nosso corpo físico, a gente pode dizer que o nosso corpo físico, ele é o veículo de manifestação do ser energético, do ser espiritual. Então, o nosso corpo físico, ele que também é como se fosse uma caixa expansora de comunicação. Então, nós precisamos olhar para o nosso corpo e reconhecer ele como uma potência. Se a gente não olha para o nosso corpo e não reconhece ele como uma potência, ele também não vai trazer aquilo que a gente deseja. Então é muita coisa, muita informação, muita coisa acontecendo junto. Além disso, é importante nós entendermos que a nossa alma não tem tempo. A nossa alma é atemporal. Então ela é alinear, né? Não existe linearidade. Não existe passado, presente e futuro. Existe somente o agora e tudo está acontecendo junto. Então se eu falo assim, no meu futuro eu quero ter dinheiro, eu estou dizendo que o meu agora não tem. Então eu estou vibrando escassez. E aí, isso gera também, né? A ressonância volta pra mim como escassez. O universo e todos nós, o campo energético, ele tem uma correspondência vibracional. Então significa que essa correspondência vibracional dita o que eu vou receber. Se eu estou vibrando escassez, o meu princípio de correspondência vibracional vai me trazer escassez. E aí o que a gente faz quando a gente não tem dinheiro, continua sem ter dinheiro? A gente reclama. E o reclamar é clamar por aquilo mais vezes. Então, se eu vibro escassez, eu recebo escassez. E aí o que acontece? Eu reclamo. Quando eu reclamo, eu clamo, eu dou o comando de pedir aquilo novamente. Então, olha a potência disso tudo. É muita informação. Também, além disso, de várias coisas, existe também energias que nós chamamos de elementais. Elementais do dinheiro, elementais da criação. Que esses elementais existem como elementos da tabela periódica que ainda não foram descobertos. Alguns elementais foram e outros não. Mas também existem os elementais que nós entendemos como as salamandras, os elfos, vários, né? Tudo no plano energético. E tudo existe. Se alguém pensou, porque existe isso. E a gente pode utilizar eles para a nosso favor, né? Então a gente utiliza os elementais da criação, principalmente, para que ele nos ajude. Sabe quando a gente não sabe onde procurar e a gente pergunta pra alguém que sabe e essa pessoa nos traz aquilo? Acontece isso exatamente também com os elementais da criação, com os elementais do dinheiro, com vários elementais. Então, o que acontece? Quando nós damos o comando, por que a gente faz perguntas, né? Por que a gente não define e não conclui? Porque a definição e a conclusão, ela limita a criação. Então, lembra que eu falei que nós somos co-criadores. A gente cria a partir de uma fonte. Tudo que essa fonte cria é infinito. E nós, como somos criados dessa fonte, nós somos co-criadores. Então, a gente co-cria. Então, como que a gente co-cria, né? A gente utiliza os elementais da criação para trazerem até nós aqueles seres ou aquelas energias que serão contribuição para nós. Só que a gente traz isso a partir de perguntas. Porque quando nós definimos e concluímos algo dizendo assim, eu quero 10 mil reais essa semana. E se na verdade eu pudesse ter 20 mil reais? E se o universo está querendo me dar 30 mil reais essa semana? Primeira coisa, quando eu peço algo, eu preciso entender qual é a minha emoção por trás disso, tá? Primeira coisa. Isso é leve, isso é pesado pra mim? Será que eu me sinto merecedor de ter 30 mil reais? Aí, a gente tem essas crenças limitantes, né? Só que o universo, ele quer nos dar. Os elementais da criação estão ansiosos pra gente trazer essas pessoas pra nós. Só que nós barramos. Por isso que a gente fala que são crenças limitantes. Essas crenças limitam a criação e a recepção desses nossos pedidos, né? Então, quando a gente define e conclui, a gente delineia, a gente delimita, cria uma barreira. Quando a gente pergunta, a gente expande pra infinitas formas, infinitas possibilidades. E, gente, a gente precisa entender que o universo foi criado pelo todo, né? O universo foi criado por Deus, pela consciência crística. E no universo, o universo ele é abundante. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Tenho certeza que pelo menos 0,001% dessas pessoas serão contribuição pra ti. E vão te ajudar a tu conquistar essa meta. Basta que tu saiba como recorrer a elas. Como pedir para que elas cheguem até ti. Então, quando a gente utiliza os elementais do dinheiro, os elementais da criação, a gente dá um comando. Lembrando, novamente, falei já que o universo ele é dirigido por comandos, né? A gente precisa dar comandos. Esses serzinhos, eles acabam buscando frequências, correspondência vibracional de pessoas que estejam na mesma frequência daquela nossa intenção. E eles trazem pra gente. Sabe quando acontece aquilo que a gente jamais... Sei lá, daqui a pouco a pessoa surge do nada, pedindo por algo de ti, pedindo por alguma coisa que tu tem? Saiba, isso foi uma resposta de um pedido teu. Por isso que a gente fala sobre orar, né? Orar, a oração, ela é um pedido. Eu peço proteção, eu peço por algo, né? Então, se a gente não pede, a gente não tem. E aí, existe o princípio básico da lei da atração. E isso, os Abraham Hicks falam. Peça, receba e permita. O pedir e receber está sempre.
O universo está sempre, a gente pede e o universo está sempre nos entregando aquilo, entregando o nosso pedido. O bloqueio principal está na permissão. A gente não permite que a gente receba disso. Por quê? Porque a gente define e conclui que tem que ser de uma forma. Quando é de uma forma diferente, a gente não aceita aquilo. É como se a gente dissesse que a gente não quer daquela forma. E aí a gente paralisa a criação. E aí os elementais da natureza, os elementais da criação, os elementais do dinheiro se decepcionam, se frustram. Eles não se frustram porque não existe julgamento nesses planos, né? Mas é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, eu não quero. E quando a gente resiste, né? A gente cria uma barreira. E a gente paralisa as criações. A gente impede o fluxo natural da vida. Todos os ciclos que nós passamos, ciclos que se repetem, que nós não aprendemos, eles se repetem, né? E a gente vai criando resistências. Então, olha quantas coisas gira em torno disso, dessa questão da atração. Por isso que é importante a gente entender tudo que acontece, tudo que existe em um experimento, que fala sobre o experimento da dupla fenda. Onde esse experimento, uma partícula de átomo, ela é jogada numa fenda, né? Numa fenda, e essa partícula passa por essa fenda e ela é arremessada contra uma parede, né? Os físicos quânticos entenderam que quando ela passa por essa fenda, essa única fenda, ela se movimenta a partir de, né, uma linha reta. Quando esse átomo, essa molécula, essa partícula, ela passa por duas fendas, eles perceberam que ela faz, né, ela cria várias linhas. E eles tentaram entender como que cria duas linhas, sendo que existe duas fendas apenas. Então eles entenderam que esses átomos, essas moléculas, elas acabam se movimentando em frequências. Só que nós precisamos lembrar que nós somos essa partícula e esses átomos, tá? Então, o que acontece? O que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber que quando colocavam um observador nesse experimento das partículas, dessas duplas fendas, essa molécula, essa partícula, ela começava a voltar à origem da mesma forma, do mesmo movimento, que era de uma fenda só. E aí eles começaram a perceber que, na verdade, a observação modificava o caminho das moléculas, das partículas, dos átomos. Então, o que a gente diz assim? Quando a gente tem uma intenção, primeiro, a gente precisa ter muito claro a intenção para fazer o pedido. A gente deve receber. E a gente deve simplesmente soltar. Então a gente não pode ficar pensando toda hora naquilo. Por exemplo, assim, eu pedi 50 mil reais, tá? Foi leve pra mim pedir 50 mil reais. Um exemplo pra vocês. Eu já pedi pra que no mês eu tivesse 50 mil reais. Mas eu senti extremamente pesado. E eu tava, não, vai dar. Não consegui. Obviamente, né? Pra mim era muito pesado. Não vou conseguir 50 mil reais. Eu já estava limitando, né? Não vou conseguir, não vai dar. E aí eu já tava limitando. Então a gente pedir, receber. E aí, soltar. Então, esse experimento dupla fenda, ele é exatamente a mesma coisa que o efeito Zenão diz também. Solte. Solte para que tu possa receber aquilo. Então, é pedir. É um processo padrão, né? É a gente pedir. E esse pedir tem que ser leve pra gente, tá? Então, essa semana eu quero criar 10 mil reais. Pelo menos, tá? Outra coisa, uma técnica. A gente nunca vai definir nada. Então, mas eu quero tanto dinheiro. Ok, então fale, pelo menos 10 mil reais. Porque aí vai ser o mínimo que tu pode receber. Se tu receber mais, ótimo. Tu não sabe qual é o teto? Não existe, talvez nem exista um teto. Então, eu quero pelo menos 10 mil reais esse mês, tá? Eu vou criar pelo menos 10 mil reais esse mês. Pronto, eu pedi. Aí, o que eu faço, né? A partir desse pedir, o que nós fazemos? A gente começa a fazer perguntas. Por que perguntas? Porque as perguntas expandem as possibilidades. Então eu sei, né, que eu escolho ter pelo menos 10 mil reais. Esse é meu norteador. Eu preciso ter um norte. Eu preciso ter um objetivo. Então eu escolho ter pelo menos 10 mil reais esse mês. Aí eu começo as perguntas, tá? Universo, o que se requer para que eu tenha 10 mil reais esse mês com total facilidade? Quem são as pessoas que serão contribuição para que eu atinja o meu objetivo? O meu objetivo é pelo menos 10 mil reais. De que forma esse dinheiro vai vir até mim esse mês? Entende que vocês estão fazendo perguntas? E aí a gente vai receber. Às vezes, esse receber é receber um convite em algum lugar que vai ter a pessoa que vai pagar pelo teu trabalho. Às vezes, é tu estar num lugar e vir aquela intuição de tu falar com a pessoa. De inúmeras formas. Só que a gente define e conclui que tem que ser somente eu sentada a bunda na cadeira esperando um pix. Entende? Então, é movimento. A gente precisa pedir, expandir, fazer as perguntas, né? Expandir as possibilidades, né? Entender de onde vêm as possibilidades, ter consciência, por isso que é extremamente importante ter consciência, né? E receber. E aceitar a forma como virá. Talvez eu vindo um convite. E uma coisa, essas formas, né, quando a gente faz esses processos de consciência, sempre a forma como virá, a forma como o dinheiro vai vir, a forma como o nosso objetivo vai ser atingido, vai ser a partir de pessoas, tá? Sempre vai ser a partir de pessoas. Porque nós somos 8 bilhões no mundo. Então, e aí tu vai fazendo perguntas, né? Daí tu vai recebendo e solta, né? Efeito Zenão. Solta e ele vai vir. Mas, mesmo que a gente solte, é preciso existir uma constância.
Então, primeiramente, quando vocês estiverem fazendo essas perguntas, façam sempre no início da manhã, tá? Ativando o timo. Então, ativa o timo. O timo, ele é uma glândula que ele foi atrofiada com o desenvolver humano. E o timo, ele é uma glândula que nos expande a consciência. Ele auxilia o processo da expansão da consciência. Então, o timo faz com que a gente tenha percepções conscientes mais fácil. Então, quando a gente ativa o timo, principalmente de manhã, a primeira coisa, antes de levantar da cama, ativa o timo. Então, tu vai tocar levemente o timo e vai pedir: timo ative-se, timo ative-se, timo ative-se. Pede mais consciência. Mais consciência, por favor. Mais consciência, por favor. Mais consciência, por favor. Então, e quando a gente fala universo, a gente também pode dizer Deus, tá? É a forma de crença de vocês. Eu acredito que Deus é o universo. Então, isso é o meu ponto de vista, tá? É meu interessantíssimo ponto de vista. Mas vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Então, vamos fazer novamente com o objetivo de 10 mil reais, tá? Este mês. Quem manifestar 10 mil reais esse mês, faça um pix pra mim também, por gentileza. 10% da comissão. Então, universo, o que se requer para que eu tenha, ou para que venha até mim, pelo menos 10 mil reais esse mês? Universo, de que forma esse dinheiro pode vir até mim? Universo, quem serão as pessoas que serão contribuição para que eu tenha 10 mil reais este mês? Determina este mês. Mês que vem é 20 mil. Tá bom? E aí a gente vai se abrindo para as possibilidades. Uma coisa muito interessante da gente fazer é essas perguntas, né? Quando a gente ativa o timo, a gente expande, né? Porque já foi comprovado que o nosso coração, ele tem estímulos energéticos e magnéticos 5.000 vezes mais do que o nosso coração, do que o nosso cérebro, tá? Então não adianta a gente ficar só pensando ou falando. O nosso coração também tem que sentir, tem que vir aqui de dentro. O que é importante nós fazermos também é agradecer. Começa a agradecer. Se tu vê que tu tá, tô meio borocochô, acordei meio, tive um pesadelo da noite, não tô legal. Primeiro, antes de fazer essas perguntas, agradeça. Agradeça, eu sempre agradeço, né? Eu vou falar pra vocês como que eu faço. Então, como que é o meu dia, né? Primeiro eu acordo, abro os olhos. Importante isso. E eu agradeço. Eu agradeço a minha alma por retornar a esse plano. Por mais um dia que a gente tem uma chance de evoluir. Porque se a gente tá aqui nesse plano, é porque a gente não desistiu de evoluir, gente. As almas tridimensional, né, na 3D, elas só evoluem a partir da reencarnação. Por isso que tem fila de espera pra reencarnar. Então, quando a gente tá aqui nesse plano, a gente é muito borreta. A gente é muito vitorioso. Então, gratidão, querida alma, pela essa vitória da gente acordar. Quanto a gente vai dormir e não acorda. Então, gratidão. Gratidão por acordar, gratidão por ter olhos pra ver as magníficas belezas que Deus, que o universo cria. Gratidão, querida alma, por a gente estar aqui de novo. E aí já a frequência já tá lá em Nárnia, né? Tá assim, ó, porreta. Aí o que a gente faz? A gente faz perguntas. Aí o universo que se requer para que eu tenha 10 mil reais esse mês, universo. Então, a gente vai fazendo perguntas e vai soltando. Faz pergunta e solta, faz pergunta e solta. Quem são as pessoas que serão contribuição pra mim? Faz pergunta e solta. Então, outra coisa muito importante é esse objetivo, né? Vamos pensar lá no objetivo que a gente deseja. Que é pelo menos 10 mil reais. Como que esse objetivo chegou até ti, tá? Isso é essencial, gente. A gente não pode definir um objetivo à la louca, tá? Por quê? Por que isso? Então, como que acontece? Nós precisamos entender que o universo, ele é uma energia. E a energia, ela é uma energia em movimento. Então, existe o processo, né, de sístole e diástole, igual o coração. Vai e volta, vai e volta. Ou seja, dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. Então, digamos, do nada eu brotei que eu quero 10 mil reais esse mês. Tá, mas meu filho, mas como tu chegou nesse objetivo? Que eu quero. Tá, mas peraí. Primeira coisa é nós termos uma intenção. A gente precisa ter uma intenção extremamente clara, pessoas, do porquê que nós queremos 10 mil reais. O nosso objetivo a gente tem. Mas como que esse objetivo surgiu? E a partir disso, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Que quando eu entendi isso, as coisas começaram a fluir na minha vida. A gente tá aqui. Esse plano que nós vivemos hoje é material. E tudo que nós temos hoje, todas as coisas que nós possuímos hoje neste plano, é para suprir as necessidades, né, da nossa alma. Então, é pra suprir. Eu quero uma casa grandona. Tá, mas tu quer uma casa pra quê? Grandona pra quê? Porque eu quero ter muitos filhos, eu quero dar do bom e do melhor pros meus filhos. Ok. Tu tem um objetivo. Mas eu quero uma casa grande pra esbanjar pros outros. Será que faz sentido? Será que realmente é condizente com o teu processo evolutivo aqui? Então, é importante que a gente tenha uma razão desse objetivo. Então, por exemplo, eu quero 10 mil reais, eu escolho, tá? Não eu quero. Eu escolho, porque a decisão e a escolha é a inimiga da procrastinação. Tá bom? Então, quando a gente escolhe, a gente age. E a procrastinação fica pra trás. Então eu escolho ter pelo menos 10 mil reais esse mês pra que eu possa usufruir desse dinheiro, pra que eu possa fazer cursos, pra que eu possa honrar as minhas contas, pra que eu possa... E aí tu começa a entender o porquê que veio esse objetivo. Então, e aí? Beleza, eu sei qual é a raiz desse objetivo. E agora o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que o universo, ele é um movimento de sístole e diástole? O Sol central também é um movimento de sístole e diástole. Tanto que a gente tá nesse processo de transição planetária, Então, né, ele tá vindo luz, porque a nossa ressonância de Schumann tá super alta, porque tá vindo informação. Luz é informação. Então a gente vai cada vez mais tendo essa informação. E aí, quando eu faço esse movimento de sístole e diástole, né, eu lancei um objetivo. Mas o que eu vou dar em troca? O que eu vou dar em troca? Eu vou dar o que em troca por isso?
pelo meu objetivo. Isso é, quando a gente entende o que nós daremos em troca pelo nosso objetivo, a gente cria um senso de merecimento. Aí lembra que na pirâmide de crenças primárias, o ter tem um senso de merecimento? Então quando eu começo a receber, eu começo a me sentir merecedora, porque eu estou no movimento de dar e receber. Equilíbrio, gente. O universo é equilíbrio, tá? Então eu não posso, sabe? Como é que eu quero? Eu quero receber, mas eu quero fazer o quê? Eu quero ficar sentadinha, a bunda na cadeira, esperando o Pix de 10 mil reais na minha conta. Tá bom. Mas e aí? E aí faz o quê, gente? Faz o quê com essa informação? Então, o que vocês vão fazer? Pra que eu tenha... Isso tudo antes da gente fazer perguntas, tá? Eu larguei lá a ação, mas o antes disso a gente precisa ter isso, tá bom? Então, por isso que eu disse que essa live não vai ficar gravada, tá bom? Porque eu tô dando uma aula. Então, vamos lá. Então eu preciso criar um objetivo. Eu preciso compreender a raiz desse objetivo. Qual é o motivo desse objetivo? Então eu quero ter pelo menos 10 mil reais porque eu quero honrar minhas contas, né? Minhas dívidas, minhas despesas passadas. Não dívidas, porque dívida pesa, né? Ai, dívida. Ai, que dor no meu coração. Aí o coraçãozinho que expande já tá travando, né? Então, minhas despesas passadas. Porque eu tive internet pra fazer uma live, porque eu tive... comprei um telefone novo, maravilhoso, pra ter mais qualidade. Então, é despesas passadas, tá bom? Então, 10 mil reais, pelo menos 10 mil reais, porque eu desejo honrar as minhas despesas passadas, porque eu quero fazer um curso muito bom, porque eu escolho fazer um curso, óbvio só, a gente tem que ficar se corrigindo. Porque eu escolho fazer um curso maravilhoso, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, e agora, o que tu vai dar em troca? Bom, pra eu receber 10 mil reais, pelo menos 10 mil reais do universo, eu vou trabalhar de terça, eu tô falando do meu, tá? Eu vou trabalhar de terça a sexta, das 9 ao meio-dia, e depois das 2 até as 5. Pronto. Aí soma ali, vê quantas horas dá no mês. E isso vai ser, né, vou fazer campanha de publicidade, vou criar pelo menos dois posts e aí tá. Então essas são as minhas metas. Vamos colocar como alvos, tá? Simone Milazas, que é uma das criadoras do Access Consciousness, ela fala que a gente não tenha meta, porque a meta parece que é uma coisa que eu não consigo movimentar. E o alvo se movimenta. Então o meu alvo é isso. E conforme eu vou fazendo isso, eu vou concluindo isso, eu vou anotando. Isso vai gerando no meu subconsciente uma sensação de merecimento. Por que merecimento? Porque eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. E o ser humano, ele gosta de fazer e ver, né? Porque daí ele se sente merecedor, é recompensa. É retribuição. Entende? A gente é pautado nisso. Isso é tudo subconsciente, né? Então... Quando eu vejo ali que, eu fiz, então não tem outro jeito que não seja eu receber pelo menos 10 mil reais, porque eu tô fazendo tudo. Olha que incrível, eu tô fazendo tudo. Eu fiz os 2 posts, e detalhe, quando vocês estão movimentando essas metas, esses alvos, esses objetivos, seja o que você quiser chamar, tá? Mas quando você está fazendo isso, avisa lá, assim, ó, eu faço isso, tá bom? Eu tô dando tudo que eu faço no meu dia a dia pra vocês. Então, quando eu tô ali, beleza, eu me comprometi a fazer 2 posts por semana. Fiz o primeiro. Aí o que eu faço? Universo, olha só. Tô movimentando aqui. Olha como eu tô fazendo as minhas tarefas. Dá um jeito aí. Resolve aí que eu tô fazendo. Traz. E, gente, é incrível. Vem. As coisas vêm. Só que detalhe, quando tu tá ali, por exemplo, naquela coisa de tipo, não sei se vai dar. Não sei. Aí já parou. Já paralisou a criação. Se eu falar que minha parte eu estou fazendo, que é estudar, pode ser. Pode. Ótimo, Tati. Então, assim, ó, olha aqui, eu tô fazendo a minha parte. Agora faça a tua parte daí. Eu estou, sístole, diástole. Eu tô fazendo. Agora tu me dá? Tu tá recebendo aí? Tá recebendo, né? Porque tô fazendo, tô gerando movimento. Então, essas coisinhas, a gente vai... É incrível. Às vezes, viu? É exatamente isso, Tati. Então, parabéns, maravilhoso. Eu queria que algumas outras pessoas que eu mentoro estivessem aqui, porque, assim, ó, é surreal como as coisas acontecem. E aí, quando a gente se permite pra receber disso, é grandioso, gente. Pra vocês terem noção, eu vou contar rapidamente 2 coisas, tá? Que eu manifestei. E são coisas pequenas. Sim, são coisas pequenas, mas vale a pena. Porque se a gente não celebra as manifestações pequenas, como que a gente vai celebrar as manifestações grandes? Entende? Então, algum tempo atrás, hoje, dia da eleição, né? Algum tempo atrás, quem me conhece sabe que eu fui mesária há muitos anos. E a gente fala muito sobre como é difícil, né, sair desse voluntário meio involuntário, assim, né, meio na pressão, de ser mesário, tá? Então eu por muito tempo fui, e todo mundo falava, né, olha, pra sair, é um saco, pra sair eu tive que engravidar pra sair, é umas coisas assim, entende? E aí, um dia, estava eu tomando chimarrão com a minha mãe, com a minha avó, e eu tive, do nada, assim, muito forte, eu lembro direitinho que eu tava passando a cuia pra minha mãe, e eu pensei assim, nossa, como seria, e aí, lembra, eu fiz a pergunta, gente, como seria eu estar num domingo, assim, com a minha mãe, com a avó, num dia da eleição? Só isso que eu falei. Tanto que eu esqueci que eu falei isso. E só que pra mim aquilo foi muito real, eu consegui sentir, sabe, a energia, a emoção e tudo mais. E eu só mandei, como seria, né, eu estar vivendo esse momento aqui com a minha mãe, com a minha avó, num dia da eleição, porque eu tava bem cansada desse mesário, enfim. Mas isso pra mim não era tipo, que droga, eu tô cansada, não quero mais ser. Não, eu dei algo que eu gostaria. Isso também é muito importante. Não pense no que você não quer, pense no que você quer, no que você escolhe.
tá? E aí, passado algum tempo, acho que passou 1 mês e meio, mais ou menos, eu recebi uma mensagem da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu gostaria de continuar sendo voluntária. E eu disse, se, né, olha só, recebi um WhatsApp da Justiça Eleitoral. E eu disse assim, bom, se existir alguém que possa ser colocado no meu lugar, eu agradeço. E eles só falaram assim, agradecemos os seus serviços prestados. Ponto. Hoje, fui votar. Hoje vivi essa experiência que eu manifestei, tá? Olha só que incrível. Coisas pequenas. Sim, coisas pequenas, mas é magnífico. Outra coisa foi que eu, pra quem, talvez algumas pessoas me conheçam, talvez outras pessoas não me conheçam, mas eu trabalho numa terreira de Umbanda e eu trabalho com um caboclo que é chamado Caboclo Pena Branca. Por várias vezes a gente sofre da síndrome da impostora, já falei várias vezes isso pra vocês, que eu também sofro da síndrome da impostora. E eu, um dia, né, eu estava ali recebendo a energia do caboclo, e eu disse assim, meu paizinho, olha a duvidosa, né? Eu disse, meu paizinho, se o senhor existe mesmo, se eu não estou aqui me animismo, né, fingindo, o senhor, por gentileza, me mande uma pena. Já fui ousada, já pedi uma pena. E hoje, já faz alguns dias isso. E hoje, o que eu recebo? Uma pena. E aí, o que eu falo pra vocês isso? Eu manifestei. Eu pedi, eu dei o comando pra pedir. E hoje a minha vida toda é assim. Olha, percebe como a gente vai manifestando as coisas, dando a oportunidade dessas coisas chegarem da forma como deve ser. Então, além disso tudo, tem muita coisa pra falar pra vocês, tá? Mas eu acho que eu vou dar 1 hora, depois talvez eu faça uma parte 2, porque é muita informação. Mas vamos lá. Então, falando sobre a atração, sobre as técnicas, né? No Access, nós falamos que existem 5 elementos da intimidade. O que é 5 elementos da intimidade, né? A gente fala que intimidade é a intimidade mesmo, né? Aquela coisa que a gente fica íntimo, que é leve pra gente se conectar com aquilo. Então, olha só. Os 5 princípios da intimidade no Access, no dinheiro, então a gente precisa ter esses 5 princípios da intimidade para tudo. Para relacionamentos, para negócios, para dinheiro, para tudo. Então, os 5 princípios da intimidade, né? Os 5 elementos da intimidade são confiar. Então, eu preciso confiar. Isso tanto no relacionamento, isso tanto no dinheiro. Eu preciso confiar que vai vir. O que eu pedi virá. E virá de uma forma muito maior do que eu jamais imaginei que viesse. E eu preciso confiar nisso. Aí, o segundo é se honrar. Então, como que a gente se honra, né? Como que a gente honra o nosso dinheiro, as nossas escolhas? É entender o que é leve e o que é pesado pra mim. O que é pesado pra mim hoje, por exemplo? É pesado 50 milhões de reais eu ganhar esse mês? É pesado. Então, eu não estou honrando o meu sentir. Eu não estou respeitando. Então, esse honrar é isso. Eu preciso honrar também o dinheiro. Poxa, vamos dizer assim, tá? É uma das coisas que eu mais vejo. As pessoas, elas têm muito esse sentimento de que o dinheiro é sujo, tá? E aí, como que o dinheiro é uma energia, tá, gente? O dinheiro, ele não tem ponto de vista, o dinheiro precisa de uma fonte criadora pra existir, e ele, né, ele tá ali no campo. Então, não é o dinheiro que faz as pessoas ruins, e sim as pessoas que ficam, ou, né, já são ruins por natureza, que potencializa isso com o dinheiro. Então, esses pontos de vista que a gente tem que o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo, o dinheiro não sei o quê, a gente tira o foco principal e coloca o foco como sendo dinheiro, sendo que, na verdade, coitadinho, ele só precisa de uma fonte pra existir. Então, quando a gente pensa assim, o dinheiro é ruim, se eu peço dinheiro, mas eu acho que o dinheiro é ruim, eu não estou honrando o meu sentir. Então eu preciso ressignificar. Eu preciso ressignificar o meu ponto de vista quanto à questão do dinheiro. Porque caso contrário, eu não vou receber dinheiro. Não adianta, gente, vocês falarem assim, eu quero pelo menos 10 mil reais, e tu tá ali falando que, olha aquele rico, olha aquela pessoa lá, porque rico é assim, porque rico não sei o quê, porque papapá. Qual é o ponto de vista que tu tem sobre o dinheiro? Hoje, se tu pega o dinheiro na mão, tu lava a mão depois de pegar o dinheiro? Isso já é uma coisa importante. Então, isso gera muita questão dos pontos de vista que a gente tem quanto a essas coisas. Então, honra principalmente também o dinheiro, né? Poxa, o dinheiro não usa tanta coisa no material. Mas pra que tu quer ter tanto dinheiro assim? Hoje eu sonho sim em ser milionária. Não vou mentir pra vocês, não vou ser hipócrita. Só que eu tenho um sonho de ser milionária porque eu quero, a partir do dinheiro, ser contribuição pras pessoas. Então, qual é o objetivo da gente ser milionário? Esbanjar? Então, vamos honrar, né? Pra mim é leve pensar, eu vou ser milionária. Eu sou milionária, na verdade, né? Porque eu tenho que ser pra ter. Então, eu sou milionária. Eu sou milionária e eu ajudo 1 milhão de pessoas, eu ajudo muitas pessoas no mundo, eu consigo desenvolver tecnologias pra ajudar. Então, percebe? Então, isso começa a ser leve pra gente, tá? O terceiro é estar em permissão. Não adianta a gente buscar dinheiro, a gente escolher dinheiro se a gente não está na permissão de receber esse dinheiro. Qual é o ponto de vista que tu tem sobre o dinheiro, novamente? Então, se nós não estamos em permissão de receber o dinheiro, nós não receberemos, porque são 5 elementos de atividade. E aí, o quarto é a gratidão. No Clube do Livro, eu falo sobre a gratidão, no livro A Ciência de Ficar Rico. E nesse livro, ele fala muito sobre a gratidão. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que o dinheiro também nos pode possibilitar pra gente nesse plano. Mas lembrando, nós estamos aqui nesse plano com o objetivo de evoluir. O material, depois que a gente vai embora, o material fica, gente. Então é aquela coisa, eu quero tanto dinheiro pra quê? Pra depois que eu morrer ele vai embora? Não vai junto contigo, vai ficar. Então, qual é o motivo pelo qual tu quer o dinheiro, tu escolhe o dinheiro? Então seja grato por tudo que ele também te proporciona. Eu quero dinheiro, mas eu tenho que pagar a conta, que droga pagar a conta. Agradece, honra
Honra o dinheiro, agradece, seja grato pelo que ele te deu, pelo que ele te deu de retribuição. E o quinto, que é o mais difícil, eu acho, é a vulnerabilidade. Então é nós sermos vulneráveis, é nós se permitirmos ser vulnerável. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso ser a pessoa que vai fazer, que vai gerar, que vai criar, que vai fazer, não sei o que, vai lá minerar ouro, pegar ouro, vender o ouro, gerar o dinheiro. Não. Seja vulnerável e aceite que o dinheiro vai vir por pessoas. Então, o dinheiro vem sempre de pessoas. E se o dinheiro não vem ainda de pessoas, se aquilo que tu busca não vem por alguma pessoa, ele vai dar um jeito de criar aquilo e vai chegar até ti. Uma coisa muito importante que nós temos na lei da atração é quando nós fazemos perguntas e nós expandimos as possibilidades, nós precisamos entender que muitas vezes, dependendo daquilo que nós queremos, do grau de inovação, no grau de diferenciação daquilo que a gente pediu e de especificidade daquilo que a gente pediu, para que aquilo chegue até a gente, o universo precisa movimentar mini-universos, que somos nós. Então, para que aquilo que eu escolhi na minha vida, digamos, tá? Eu quero uma casa... Vou dar um exemplo. Eu quero uma casa de 2 pisos, com uma piscina, com um pé de bergamota, de tangerina, atrás, do lado da minha piscina. À frente eu quero que tenha um flamingo e a minha entrada seja de vidro. Percebe a especificidade? Ok, eu manifestei, eu tô manifestando ali, tô pensando, tô imaginando, tô criando aquilo na minha tela mental, tá? Percebe o grau de especificidade disso? Ok, isso não significa que, é muito específico, jamais vou conseguir. Não. Só que, para que isso exista no material, outros universos, outros mini-universos, né? Para que isso aconteça no meu universo, outros universos individuais precisam se movimentar. Então vai acontecer da pessoa comprar uma casa, sei lá, o ciclano de tal vai comprar uma casa, e aí ele vai pensar num flamingo na frente da casa, aí outra pessoa vai comprar a casa dele, vai plantar um pé de bergamota. Então, percebe? São vários universos se movimentando para que eu consiga aquilo que eu manifestei, que eu criei na minha mente. Isso não significa que não vai acontecer. Só que dependendo do grau de especificidade, talvez demore, talvez o tempo seja um pouco maior do que aquilo que eu, né, que seja mais geral, assim. Então eu preciso ter paciência. E isso também acontece com os nossos negócios. Os nossos negócios, a gente não pode criar um negócio pensando no hoje. A gente precisa criar um negócio pensando no futuro, no como ele vai ser contribuição para as pessoas. E eu dar o tempo. Porque quanto mais, porque daí, se eu não paro para pensar sobre o tempo, eu estou observando aquela ação. E lembra que eu falei pra vocês, o efeito Zenão, experimento da dupla fenda. Eu estou observando o movimento daquela partícula. E se eu observo o movimento daquela partícula, o que era pra vir pra mim, não vai vir pra mim. Porque a partícula, quando está sendo observada, ela movimenta diferente. Então, se eu estou observando, eu faço um processo difícil dessa partícula vir pra mim. Então, percebam o quanto a gente precisa dar tempo ao tempo. Eu solto. Eu faço pergunta, eu solto. Eu não fico naquela coisa de, tipo, quando que vai vir? Por quê? Quando eu não solto, quando eu fico ali observando, o principal ato de observar é um ato que vibra uma frequência de espera. Se eu estou vibrando em frequência de espera, o que eu vou ter a partir da correspondência vibracional? Eu terei espera, né? E aí eu vou ficar esperando infinitamente e nunca vai chegar. E aí eu vou me frustrar, vai chegar um momento que a gente não tem paciência, né? Porque a gente tá na geração da ansiedade, da depressão, e é normal, porque a gente tá muito sugestionado a isso, a ter ser muito imediato, tanto que o tempo tá passando muito mais rápido. Então a gente tem que aguardar. Tenha paciência. Pratique o estado de presença. Outras coisas importantes. Esteja presente e tenha constância. Dê tempo ao tempo. Espere. Não significa que porque não veio hoje, não vai acontecer. Dá tempo ao tempo. Tem coisas que eu fiz, que eu utilizei técnicas de manifestação há muito tempo atrás. E hoje eu tô conquistando. Só que eu soltei. Eu confiei, né? Então, 5 elementos de intimidade. Eu confiei. E eu permiti que viesse, então, porque tinha que ser. Mas, acho que da base teórica, assim, eu já falei bastante. Agora, eu vou dar alguns exemplos de perguntas pra vocês fazerem, tá? Pra quem chegou agora, eu gosto de dizer assim, ó. Comecem primeiramente, tá? Esses processos, essas técnicas de manhã. Por que de manhã, Ju? Por quê? De manhã, quando nós acordamos, até no máximo 30 minutos, tá? Acordei, tô aqui ainda com ramela nos olhos. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, tá? Antes de fazer qualquer coisa. Acorda 30 minutos mais cedo. Antes de fazer qualquer coisa, começa a perguntar. Porque antes de começar o dia, né? Porque quando a gente tá naquele estado ali de acordei, tô meio zonzo, tô meio aqui, meio lá, a gente está frequenciando ondas delta e teta. Vocês já ouviram falar de teta healing? Teta healing é uma ótima frequência pra gente manifestar coisas. Então, que é a onda do subconsciente, né? Então, quando nós estamos nessas frequências, é como se a gente tivesse... É como não, né? A gente vai estar muito mais na frequência do universo. Então, quando nós estamos na frequência do universo, pra pedir é muito mais fácil, né, gente? Então, como que nós fazemos? Primeira coisa, quando a gente acorda, a gente vai ativar o timo, né? Timo ative-se, timo ative-se, timo ative-se. Mais consciência, por favor, mais consciência, por favor, mais consciência, por favor. Se tu percebeu, já acordou com o pé esquerdo ali, já não tá feliz, não tá legal, já tive um sonho, pesadelo. Antes de fazer isso, antes de fazer perguntas, agradece. Então agradeço por ter acordado, agradeço, querida alma, por estar aqui, por mais um dia.
por ter olhos pra ver as belezas da natureza, as belezas que Deus cria, enfim. E aí começa a perguntar. E aí lança as perguntas, tá? Eu vou falar pra vocês algumas perguntas, tá? Então, pra dinheiro, tá? Pra dinheiro, e a gente pode substituir, né? Por exemplo, assim, dinheiro eu posso substituir pra clientes, eu posso substituir pra oportunidades, eu posso substituir pra trabalho, enfim, o que vocês quiserem, tá? Mas eu vou dar exemplos que eu tenho de dinheiro e pra clientes, tá? Pra negócios, enfim. Então, as primeiras perguntas, né, que eu posso fazer é: onde estão as pessoas que serão contribuição pra mim com o dinheiro? Pronto. Soltei. Lembra, gente? Solta. Faz as perguntinhas e solta. A gente vai viver a vida. Vai tomar um cafezinho, sabe? Vai confiar que tá vindo, tá acontecendo. Lembra? Pra que o nosso universo se movimente, o universo precisa movimentar outros universos. Então, tá acontecendo. As pessoas... olha só. Onde estão as pessoas que serão contribuição pra mim com dinheiro? Quando eu lancei essa pergunta, daqui a pouco, o fulano de tal lá na Conchinchina pensou: vou falar com a Juliane, vou agendar uma sessão com ela. E eu recebi aqui. Entendeu? É assim que funciona. Não tenham pressa. E aí... uma outra coisa muito importante, tá? Lembrei. Não se julguem pela consciência que vocês tinham sobre o dinheiro antes, tá? Então, assim, eu não vou me julgar pelo ponto de vista que eu tinha sobre o dinheiro antes, eu não vou me julgar pelas condições que eu percebia o dinheiro antes. Liberem esse fluxo, porque esse fluxo não precisa estar aí, tá bom? E isso não ajuda, tá bom? Então, o que eu escolho verdadeiramente criar e realizar em minha vida que me trará muito mais gratidão e felicidade? Ju, mas não é sobre dinheiro. Sim, mas o universo, ele está na frequência a gente se comunica com o universo na frequência da gratidão e da felicidade. Então, quando a gente vai... Tudo que nos traz gratidão e felicidade também nos traz dinheiro. Não é só dinheiro, gente. Então, vocês podem pedir gratidão e felicidade. Como eu posso ser mais grata pela vida? Quanto mais a gente sente gratidão, mais a gente recebe dinheiro. Tá bom? Então, não precisa ser especificamente sobre dinheiro. Como eu posso ser mais feliz e grata vivendo uma vida plena? Trabalhando com algo que eu amo. Como eu posso ser mais feliz e grata? Façam. Como eu posso ser mais feliz e grata no universo? Como eu posso ser mais feliz e grata no universo? Como eu posso ser mais feliz e grata no universo? E vocês vão ver, as coisas vão começar a acontecer, tá? O Bob Proctor, ele dá ele fala, né? Existe um comando que ele dá, que é bem interessante, que é: eu sou tão feliz e grato, pois hoje tenho a meu poder múltiplas fontes de renda. Então, olha só, eu sou tão feliz e grato, pois hoje tenho a meu poder múltiplas fontes de renda. Então, sou tão feliz e grato. Até o Bob Proctor, que ele nem é do Access, fala isso. E vocês vão falar? Vão falar assim: como eu posso ser mais feliz e grato? Como eu posso ser mais feliz e grato? Como eu posso ser mais feliz e grato tendo dinheiro na minha vida? E aí, outras perguntas, tá? O que se requer para que a minha vida seja total energia de celebração? Mas não é sobre dinheiro, Ju. Sim, gente, mas quando a gente celebra, a gente ganha dinheiro. A gente tá feliz, a gente tá grato. E aí, o que se requer para que a minha vida seja de total celebração? Aí acontece alguma coisa que eu fico feliz. E aí eu falo: como eu posso ser mais feliz e grata? Como o dinheiro pode vir a mim com total facilidade hoje, universo? Como? Não precisa saber, gente. Não precisa saber, entendeu? Não é pra responder. É pra perguntar. E aí, essa coisa de como a gente fala assim: como, ou o que, quem são as pessoas. Isso, a gente fala na lei da atração que é preencher os espaços vazios. O que é preencher o espaço vazio? É simplesmente largar. Então, quando eu falo assim: como o dinheiro virá até mim hoje, eu estou preenchendo um espaço vazio. Só que, na verdade, eu não estou preenchendo com o meu racional, porque a gente é muito racional, a gente quer saber as respostas, a gente quer fazer... Sabe? É só soltar, gente. É só soltar que as respostas, elas vão vir, tá? Quais infinitas possibilidades de eu ter no meu poder pelo menos 10 mil reais este mês? Quais as infinitas possibilidades de eu ter no meu poder pelo menos 10 mil reais esse mês? Ter pelo menos 10 mil reais no mês é leve ou pesado pra ti? Lembra, se honra. Se é pesado, 10 mil reais, então coloca 5 mil reais. Ju, ainda tá pesado. Então coloca 2 mil reais. Ju, ainda tá pesado, então coloca 1.000 reais. Entende? No meu lugar eu tenho força. O teu lugar hoje é se sentir leve com 1.000 reais, ok, então é 1.000 reais. Porque daí quando a gente vai manifestando isso, vai acontecendo, a gente vai se sentindo mais na força de conseguir mais dinheiro. Então se hoje é 1.000 reais, é só 1.000 reais, tá tudo bem. Se honre. E honre o dinheiro, tá bom? Uma pergunta muito legal que eu acho interessante também fazer, tá? O que eu não estou disposto a receber? Será que você quer fazer essa pergunta? Faça, e você verá. O que eu não estou disposto a receber? Que energia eu não tenho estado disposta a receber que criaria sucesso além do que eu jamais imaginei? E aí, ela vai vir. O que eu não estou disposta a receber? Não estou disposta a receber clientes. E daí os clientes vão vir. Porque tu te abriu, entende? Tu te abriu pra receber. Então, comecem a fazer essas perguntas. E criem um hábito. Lembra que eu falei? Constância. Constância. Sejam constantes com perguntas. Sejam essa ferramenta. Vivam ela. Todo dia de manhã. Façam o peito de você sentir dor. Não faça. Mas finge que faz, tá? De fazer. Te motive. Mais consciência, por favor. Mais consciência, por favor. Constância, pessoas. Sabe? Qual é o preço que tu paga sendo constante pra ter isso na tua vida?
entende? Então, assim, é muito mais. Só da gente ver as coisas acontecendo, é incrível. É incrível, e a gente vai se sentindo mais merecedor, isso vai movimentando, principalmente, o nosso sentimento de capacidade, de merecimento. Então eu sou capaz de manifestar. Eu sei que eu sou capaz, entende? E aí, deixa eu ver outras perguntas aqui. O que se requer para eu me tornar muito maior do que eu já sou? Forte essa, né? Forte. O que se requer para que eu me torne muito maior do que eu já sou? Que mágicas, magias, mistérios, presentes e possibilidades são disponíveis para mim hoje que vai me fazer gerar muito dinheiro essa semana? Não sei. Larga. Não precisa responder. Outra coisa, não façam perguntas estressados, tá? O estresse faz com que a gente se torne muito racional. Então, muito provavelmente, a gente vai começar a colocar limites nas coisas. Então, não façam perguntas estressadas. Tá no estresse? Gratidão, universo, por ter vida. Gratidão por ter ar pra respirar. E aí vai diminuindo o estresse. Não faça pergunta estressada, por favor, tá? Apenas hoje serei muito maior do que eu fui ontem. Apenas hoje serei muito maior do que eu fui ontem. Mas Ju, não é pergunta de dinheiro? Sim, mas isso também cria, tá? Não é só sobre dinheiro, não é só escrito dinheiro, tá? O que se requer para que meu negócio seja um convite para qualquer pessoa que deseja mudar a sua vida? Lembrando, quais são os meus valores? Isso das perguntas para negócio, né, para atrair cliente. Os meus valores têm que ser condizentes com aquilo que meu negócio também porque senão não faz sentido. Então, inconscientemente eu me sinto muito hipócrita. Então, se eu não tenho valor definido, tenha valores definidos e siga o teu negócio a partir desses valores. E aí, sim, o que eu penso, tá? Quando eu vou falar sobre negócio, quando eu vou pedir pro meu negócio, né, enfim, eu sempre imagino assim, ó. E eu sempre falo isso, tá? Então, eu sei que existem pessoas que buscam aquilo que eu tenho pra oferecer. Primeiro, eu entendo meu valor no mundo. É importante que a gente entenda o nosso valor no mundo. E tanto isso pra dinheiro, pra conseguir um emprego, né? Então, eu sei que existe uma empresa que está buscando o que eu sou, o meu valor no mundo. Me faça receber informações ou me conecte a essa energia que está precisando de mim. Então, e aí tu começa a imaginar que existe um fluxo de energia entre tu dar e receber, dar e receber. Então, eu dou a minha energia e eu recebo essa energia também. Até que chega um momento que abre uma vaga, tu envia o teu currículo e a pessoa, olha só, essa pessoa é exatamente aquilo que a gente busca, entende? Mas dá tempo ao tempo. Então, eu sempre falo assim, eu sei que existe pessoas que estão buscando aquilo que eu posso oferecer. Me conecte a essas pessoas. Quem são as pessoas que serão contribuição para que eu atinja os meus objetivos este mês? Então, vá perguntando de que forma o dinheiro pode vir até mim hoje. Como eu posso ser mais feliz e grata por ter em meu poder pelo menos 10 mil reais? Então, façam perguntas. Sempre como, o que se requer, como seria. Porque aí, o que se requer, esse como seria, a gente abre as possibilidades. Percebem que a gente não tá definindo? A gente tá permitindo ser. E que seja da forma como deve ser. Então, na questão do negócio, né? Quem ou o que pode contribuir pro meu negócio hoje? Quem ou o que pode contribuir pro meu negócio hoje? O que mais eu posso adicionar pro meu negócio? Então, olha só. E aí começa a vir as perguntas. E aí, por exemplo, assim, se tu é uma pessoa que tu responde muito à vida e tu vê as necessidades, tu vai percebendo coisas onde tu vai gerar mais dinheiro a partir de suprir a necessidade das pessoas. Porque uma das fórmulas do dinheiro, do Bob Proctor, uma das variáveis, né, da fórmula do dinheiro que o Bob Proctor fala é qual é a necessidade que as pessoas estão buscando. Como que eu posso suprir as necessidades das pessoas? Então, isso é importante. E eu também preciso entender meu valor no mundo. Eu sei que as pessoas estão buscando algo que hoje é uma necessidade para as pessoas aprender sobre como manifestar dinheiro. Só que eu sei que a forma como eu ensino é contribuição também. Então eu gero valor e eu me sinto merecedora e capaz. Então eu me sinto merecedora de que essas pessoas estejam aqui, né, podendo estar fazendo outras N coisas, mas estão aqui pra ouvir o que eu tenho pra falar. Então não é um tempo perdido. Eu sei meu valor. Então, percebe quanto isso vai instigando o meu merecimento? Logo, né, eu consigo ser exatamente essa essência e essa potência. Porque tá na base das crianças, né? Então, e se a mágica do meu negócio estiver além do que eu jamais imaginei ser possível? E se a mágica do meu negócio estiver além do que eu jamais imaginei ser possível? O que se requer para que meu negócio tenha muito mais sucesso do que eu jamais imaginei ser possível? Porque eu entendo que eu tenho uma crença limitante, mas eu me abro para receber mais do que eu imaginei. Então, percebam o quanto essas perguntinhas elas vão sendo úteis e elas vão expandindo. O que se requer para eu ganhar muito dinheiro hoje e ter alegria nos meus negócios? E o que se requer, hein? Aí as coisas vão acontecer. Então, por exemplo assim, quando a gente para e pergunta o que se requer, significa que existe uma ação. E eu preciso estar em movimento, porque lembra? É dar e receber. Então, se eu tô parado com a bunda sentada na cadeira esperando, o que se requer? O que se requer é o cliente vir ali e eu atender o cliente e tô aqui sentada. Paralisa a criação, gente. É óbvio, né? O que se requer para que o dinheiro apareça? Peçam. O que se requer para que o dinheiro apareça? Universo, meu dinheiro, por favor. Pede, gente. Pede, não tenha medo de pedir. Meu dinheiro, por favor. Meus clientes, por favor. Onde estão os meus clientes? Quem são as pessoas que serão contribuição pra mim? Tá? Então, outra coisa que é bem legal, né? Eu posso ter meu dinheiro agora, por favor? Posso ter meu dinheiro agora, por favor? Meu dinheiro, por favor. Pede. Posso ter meus clientes agora, por favor? Meus clientes agora, por favor.
Pede. Não tem medo de pedir. Pede. Peças e receberás. Tá na Bíblia. O que se requer para gerar o que desejamos e requeremos? O que se requer para gerar o que desejamos e requeremos? Ou seja, você tá pedindo o que requer para que eu crie o que se requer. Então, são perguntas assim, mas é isso que vai criar. E vai criar muito, muito, muito. Então, olha só os movimentos, né? Façam perguntas. Corpo, pergunta pro teu corpo. Lembra que eu falei no início da live lá que o nosso corpo também é um manifestador? Porque o nosso corpo ele é o veículo de manifestação do nosso ser. Então façam pergunta. Corpo. O que se requer para que a gente gere mais dinheiro hoje? Pergunta pro corpo, gente. Quando vê o corpo quer, sei lá, quer descansar. Tá, tudo bem. Se o corpo quer, ok. Mas se ele não quer, não faça. Então, eu acho que de perguntas, assim, senão vai ficar muito, muito tempo essa live. Já deu quase 1 hora e pouco, mais de 1 hora e pouco. Então, por hoje é isso. O início da live ali, onde eu falo todo o processo, é importante. Quem não anotou, anote por gentileza. É extremamente importante a gente entender a questão do objetivo. Qual é o motivo do objetivo e o que nós daremos em troca desse objetivo. E se o objetivo pra nós, ele precisa estar muito, muito claro e muito leve também, tá? A gente não pode falar assim, eu quero 10 mil reais, então, mas eu nem me sinto merecedor desses 10 mil reais. Tá pesado pra mim 10 mil reais, então não peça isso. Peça o que é leve pra ti, se honre, tá? Então, fazer o objetivo e fazer perguntas em cima desse objetivo. Lembrando, o dinheiro, os clientes, a forma como essas coisas virão, isso é da materialidade. Mas tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito isso. Eu não posso simplesmente pedir 10 mil reais porque eu quero, porque simplesmente eu quero. Tá, mas qual é o objetivo? O que tu deseja fazer com isso? Por que tu quer isso? Tá? Então façam. E o objetivo, ele não significa que vai ser exatamente o que a gente vai receber. A gente pode receber muito mais do que esse objetivo. Desde que nós nos sintamos merecedores e capazes de criar isso. O dinheiro, as possibilidades, as oportunidades, elas são energias. E elas precisam de uma fonte que cria tudo isso. Se nós estamos paralisando a criação, não haverá criação disso. Então se permitam, principalmente também, permitam se receber da forma como deve ser. Baixem todas essas barreiras e parem de determinar e definir e concluir que tem que ser assim, que vai ser assim, que a forma como virá tem que ser somente de uma forma. Não criem crenças limitantes na vida de vocês. Não limitem, expandam. Expandam a consciência, expandam as oportunidades, expandam as possibilidades. Se expandam. Porque a nossa alma, ela é expansiva. A nossa alma, ela vive no nosso presente, ela vive no nosso passado e ela vive no nosso futuro, porque isso é apenas um único ponto. Então, utilizem da energia, utilizem da consciência, utilizem da forma que vocês puderem, tá? E se permitam. Então é isso, gratidão por quem esteve desde o início até aqui. Eu tenho certeza que quem ouviu essa live e quem fizer isso que eu falei, que eu expliquei, vai manifestar esse mês. E se manifestar, que eu tenho certeza que vão, eu quero comissão, 10%, tá bom? Eu quero 10%, tá bom? Eu vou esperar vocês. Eu vou esperar as respostas, tá? Um beijo, que seja uma semana imensamente abençoada pra nós. Que a gente possa manifestar coisas grandiosas. E o que se requer para que essa semana seja muito melhor do que a gente jamais imaginou ser. Vamos começar. Bora lá. Ação, gente. Vamos agir. Vamos pensar, vamos cocriar, mas não esqueçam da ação. É preciso ação. Pra que até a gente também se sinta merecedor de fazer isso, tá bom? Um beijo. E até mais. Daqui a pouco eu apareço por aí.